Bom dia a todos. Vamos iniciar então o nosso evento, nosso último dia de evento da Semana do Meio Ambiente. Gostaria de dar boas-vindas a todas as palestrantes, convidadas e oficineiras que atenderam ao nosso convite e estão conosco durante este evento. Gostaria também de agradecer às graduandas Ingrid Augusto Caneca, Maria Sodré Castrilhon, Natiele Krub e a geóloga doutora Juliane Yang, do Grupo Bioenergia, a qual sou coordenadora, que contribuíram como equipe executora, se empenhando para a realização deste evento. Também quero dar boas-vindas às nossas convidadas desta manhã, a qual a professora Andréia Urdangarin fará as apresentações após a minha fala. E a todos os nossos participantes aqui no Meet, Facebook e YouTube. Então, queria avisar a todos que nós estamos transmitindo simultaneamente, através do Facebook e YouTube, essa sala de Meet. Nosso evento da Semana no Meio Ambiente, Restauração de Ecossistemas na região da Campanha, é uma das muitas iniciativas da década da restauração dos ecossistemas, a qual a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou sendo o período de 2021 a 2030, esse período de 10 anos, como sendo a década da restauração dos ecossistemas. Esta é uma oportunidade única para a criação de empregos, segurança alimentar, enfrentamento das mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e fornecimento de água. A década da restauração de ecossistemas é, portanto, um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, para o benefício das pessoas e da natureza. O movimento liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNEUMA, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, envolve tanto a articulação política, quanto milhares de iniciativas em campo para deter a degradação dos ecossistemas e aumentar a restauração, visando o atingimento das metas globais. Sendo assim, este nosso evento contribui para atingirmos estas metas. A realização deste evento é do Grupo Bioenergia, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Energia e Meio Ambiente, e do projeto Rede Mulheres nas Engenharias da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé e Campus Caçapava do Sul, com o apoio do CNPq, através do projeto Rede #Eu Menina, Eu Mulher na Educação, como a Praxis na Engenharia, Tecnologia e Inovação. Coordenados por mim, professora doutora Cristine Machado Schwank, e pela geóloga doutora Juliane Yang, com a participação das escolas EMF João Tiago do Patrocínio, EMF Nossa Senhora das Graças, Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Luiz Mércio Teixeira, EMF Peri Coronel do município de Bagé, e do EMF Patrício Dias Ferreira de Caçapava do Sul. Então, neste momento, damos início ao nosso evento com a apresentação da professora Andréia Urdangarin, de nossa palestrante, que dará início ao nosso evento nesta manhã. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Andréia, é contigo. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro da Semana do Meio Ambiente, Restauração de Ecossistemas na região da Campanha. Eu sou a professora Andréia Urdangarin, trabalho na EMF Dr. João Tiago do Patrocínio, sou bolsista do projeto Mulheres nas Engenharias. Peço aos participantes que permaneçam com os microfones desligados e câmeras durante a apresentação. Iniciaremos nosso encontro com a palestra Dinâmica Campo-Floresta em Tempos de Mudanças Climáticas Globais, com a professora, doutora Sandra Cristina Miller. Seja bem-vinda, professora. Doutora Sandra Cristina Miller. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Nossa palestrante é professora no Departamento de Ecologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade Técnica de Munique. Trabalha com ecologia de comunidades, tanto em vegetação campestre quanto florestal, abordando padrões e processos associados à dinâmica de distúrbios e sucessão, diversidade de espécies e diversidade funcional. Passo a palavra à professora doutora Sandra Cristina Miller. Então, muito obrigada a todos e todas, né? Desde já agradeço esse convite para falar um pouquinho sobre algumas coisas que vim trabalhando ao longo de toda a minha carreira. Vai ser um prazer. Não sei se eu posso começar compartilhando a tela. Sim, pode começar. Tá joia. Bom, só me confirme, então, se todos estão vendo a apresentação. Então, como já fui apresentada, eu sou a Sandra Miller, sou professora no Departamento de Ecologia, coordenadora do Laboratório de Ecologia Vegetal, associada ao nosso programa de pós-graduação em Ecologia no Instituto de Biociências da URGS, né? E com muito prazer que hoje eu venho falar aqui para vocês um pouquinho sobre a dinâmica de campo-floresta em tempos de mudanças climáticas globais, né? Vocês já tiveram ontem palestras, falas muito interessantes associadas a, por exemplo, temáticas mais específicas de restauração ecológica, né? E a temática que eu trago hoje, ela é mais focada em mudanças climáticas, como me foi solicitado pelos organizadores deste evento, e que, de certa forma, a gente vai poder interligar, né, o que nós vamos ver hoje aqui, com ações de restauração, né, compreendendo um pouco dessa dinâmica de campo-floresta na região aqui sul do Brasil, permitir também que nós possamos compreender melhor ações de restauração, ou até mesmo definir diferentes tipos de ações para restaurar esses ecossistemas que aqui temos. Então, assim, essa palestra, ela foi para mim, né, a preparação dessa palestra foi para mim um momento de muitas recordações, porque esse tema de dinâmica campo-floresta foi o tema do meu doutorado, desenvolvido entre 2001 e 2005, então, algum tempo atrás. Hoje em dia eu tenho trabalhado mais com ecossistemas, com dinâmica de ecossistemas florestais em longa duração, tenho trabalhado mais com a própria restauração de ecossistemas campestres, próprio monitoramento da restauração de ecossistemas florestais, mas esse me é um tema muito caro, né? Tenho muitas boas lembranças desse tema, e eu espero, então, que vocês apreciem o que eu preparei aqui. Então, os tópicos que nós vamos ver é um pouquinho, bem brevemente, o que seria esse contexto de aquecimento global e mudanças climáticas, mais uma breve explanação sobre o que é, quais são as principais mudanças climáticas previstas aqui para o sul do Brasil, tá? E então a gente já passa para uma caracterização geral de onde ocorrem esses mosaicos de campo-floresta, para então falar de quais são os principais fatores e mecanismos associados a essa dinâmica de campos-floresta, e, por fim, finalizando, então, quais seriam as principais expectativas de mudanças na dinâmica associada aos mosaicos em decorrência desse aquecimento global que está aí diante de todos nós. Bom, o que é, então, o aquecimento global
e as mudanças climáticas. Esse aquecimento, gente, ele é definido como um aumento nas temperaturas médias da superfície do ar e do mar. Tá? É uma média que tem se elevado ao longo de mais de 30 anos. Eu destaco aqui os 30 anos porque eu me baseei nos dados que eu vou apresentar a seguir num recente relatório do IPCC, que considera, então, a taxa de aumento que vem ocorrendo, especialmente nos últimos 30 anos, e as projeções dessas taxas e suas consequências associadas a essas taxas que têm sido observada, registrada nos últimos 30 anos. Tá? Então, obviamente, o aquecimento global ele não é associado somente aos 30 anos, mas o que eu trago para vocês aqui hoje são alguns destaques que remetem a esse período. Bom, esse aquecimento, todos nós sabemos que se deve principalmente ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, dentre eles, principalmente o CO2. E as consequências desse aquecimento são várias, né? Como todos já temos visto por aí na mídia, né, com diferentes graus de detalhamento dessas informações. Mas esse aquecimento causa mudanças no regime de chuva, causa elevação do nível do mar, causa derretimento das calotas polares, causa uma maior frequência de eventos climáticos extremos, como secas e chuvas, períodos de chuva muito fortes. Né? Então, temperaturas muito extremas, altas, têm sido observadas em alguns anos, né? E isso, em geral, está associado a esse aquecimento global. E todas essas mudanças nessas condições climáticas geram mudanças bióticas, né? As espécies respondem a essas mudanças nos fatores que principalmente determinam, então, a sua distribuição, que influenciam as suas interações, que influenciam a sua performance, o quão eficientes elas são diante dessas condições que estão aí, que estão mudando. Muito bem. Que aquecimento é este, né? Então, se nós olharmos aqui para este gráfico, nós temos aqui uma janela de tempo de 1860 até 2020, então, vejam que são são valores observados, não valores projetados, é o que foi de fato observado. E aqui é uma mudança na temperatura em relação à média que acontecia antes do período pré-industrial. Então, nós tínhamos este valor de temperatura médio, né, e aqui são os desvios, tanto para cima quanto para baixo, que foram acontecendo ao longo destes anos. Todas essas linhas cinzas aqui são médias mensais. Tá? E a linha padrão, o modelo padrão, a média, é o que a gente observa aqui, nesta linha amarela e laranja. A amarela se refere especificamente à mudança da temperatura induzida pelo homem, ou seja, em decorrência das ações dos homens na Terra, né, da humanidade na Terra, não dos homens aqui, homens, mulheres, todos nós, né, da humanidade aqui na Terra, tá? E a linha laranja seria o previsto, né, somando-se as mudanças decorrentes tanto das ações humanas quanto de fatores naturais que poderiam estar também alterando essa temperatura média na Terra. Tá? Então, vejam que não há muita diferença entre elas. Então, assim, o que nos leva a concluir que esse aquecimento global é decorrente, então, principalmente das ações humanas. Tá? E aí, considerando essa taxa de incremento nesses últimos 30 anos que eu comentei, é que a gente estima, então, que é estimado esse aumento de até 1,5 graus próximo a 2040. Né? Então, nós estamos próximos de
ter, em média, 1,5 graus a mais na temperatura, observada. Tá? Bem, obviamente, né, isso é uma média global e varia muito de região para região, e aqui eu trago para vocês essa figura que mostra uma variação em todo o globo, tá? Então, em média, o que foi de fato registrado nessa década aqui, de 2006 a 2015, foi um aumento de 0,87, tá? Com um desvio, então já chegamos a 1 grau acima dos níveis pré-industriais, né, comparado a esse período aqui de 1850 a 1900, né, e se a gente chegar nesse ritmo, nós vamos chegar a 1,5 grau em 2040. Mas eu chamo a atenção para vocês aqui, que, como esperado, né, nessas porções aqui do hemisfério norte, quanto mais escura a cor, maior é esse aquecimento. Por quê? Porque nós temos mais quantidade de superfície terrestre. Tá? Aqui no hemisfério sul, como nós temos menor quantidade de superfície terrestre em relação aos oceanos, essas projeções são um pouco menores, né? Então, os efeitos vão ser sentidos de forma mais abrupta aqui no hemisfério norte, mas nós também vamos ter efeitos consideráveis aqui em toda a região sul. Né? E esses efeitos variam, né, conforme, quer dizer, essa projeção varia também conforme o período, né, de dezembro, fevereiro ou junho a agosto. E com essa figura fica bem claro que nós já temos muitas regiões que já excedem esses 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Então isso é fato, gente, isso é um fato, o aquecimento global está aí. Não são projeções, o que eu estou mostrando para vocês aqui, são registros que foram coletados. Né? Então, a partir desses registros, né, essa figura aqui eu chamo a atenção para vocês que se continuarmos nessa mesma taxa e considerando ainda uma redução imediata nos níveis de emissões e chegando à emissão zero de CO2 em 2055, nós chegaríamos, então, a essa condição de 1,5 graus acima. Isso considerando todas essas nossas ações de redução imediata. Se não houver programas de redução imediata, se países não assumirem essa redução, esse valor certamente será maior, né, podendo chegar até 2 graus Celsius em 2040, certo? Bem, isso... Marilinha, silêncio, por favor. Isso, então, é em relação à temperatura, né? Então, como que seria essa média, considerando todo o nosso globo. E, obviamente, quando eu tenho alteração na temperatura, alteram-se também os regimes de precipitação. Então, essa figura aqui nos mostra a projeção de mudança na precipitação média, considerando um aumento de 1,5 graus e considerando um aumento de 2 graus. Então, vejam que aqui, olhando aqui para a nossa condição, nós vamos ter um aumento na precipitação, considerando ambos as condições, né? 1,5 ou 2 graus acima dessa temperatura média global. Tá? Então, aqui para o sul do Brasil, nós temos previsto aumento de temperatura média e aumento de precipitação. Esse aumento médio vem acompanhado também de aumento em eventos extremos. Tá? Então, com essas figuras aqui, eu quero chamar a atenção para vocês que existe uma projeção de mudanças na temperatura máxima diária em função do aquecimento global. Se a média global ficar em 1,5, nossa região aqui do sudeste da América do Sul terá, né, um aumento de quase 2,5 graus,
nessa amplitude aqui de dias muito quentes. Tá? E se chegarmos a 2 graus de média de um aquecimento global, esse número de dias com temperaturas extremas vai ser maior ainda para a nossa região. Então, é algo que, de fato, temos que nos preocupar, né, e na medida do possível, pressionar que ações de redução de emissões de gases sejam, de fato, assumidas, né, e efetivas o quanto antes. Então, isso é o que a gente prevê para temperatura e para precipitação. No caso, a gente tem uma variação um pouquinho menor, mas ainda assim, como já mostrei antes, nós temos uma previsão de aumento na precipitação, né, e aqui considerando 5 dias, né, de precipitação continuada, então teria um aumento aqui de menos de 20 milímetros, que a princípio pode ser que não seja tanto, mas considerando eventos extremos, também pode ser algo que implique em mudanças consideráveis aqui na nossa região sul. Bom, então, com isso, né, brevemente eu quis mostrar para vocês que para a nossa região sul do Brasil, nós temos previstos aí um aumento na temperatura, um aumento na precipitação e um aumento nos eventos extremos, principalmente com temperaturas altas, períodos de chuva em excesso e períodos de falta de chuva também. Tá? E eu ainda mostro aqui para vocês a questão de eventos de geada, né, que estão associados a eventos de muito frio, que também são um tipo de eventos extremos que parece que tem ampliado em frequência, né, mas ainda há poucos registros que comprovem isso de fato. Bem, tendo isso em mente, né, essas mudanças previstas aqui para a nossa região sul, vamos ver agora, então, onde que ocorrem esses mosaicos de campo-floresta no sul do Brasil. Bom, esse é um mapa que nós tínhamos, né, que a gente costuma mostrar quando a gente fala dos campos sulinos, né, para evidenciar que aqui rachurado em cinza, nós temos essa vegetação campestre que ocorre tanto no bioma Pampa quanto no bioma da Mata Atlântica, né? Então, nós temos aqui toda uma região dos campos de cima da serra que ficam entremeados às florestas dessa região. E aqui no Pampa, né, predomina essa vegetação campestre, mas nós também temos maciços de vegetação florestal maiores e nós temos muitas áreas com florestas ripárias ocorrendo aqui no bioma Pampa e também com um tipo de vegetação que a gente chama de transição, né, que é um mix entre campo e floresta, muitas vezes indistinguível. E é isso que eu vou mostrar agora daqui a pouquinho com muitas fotos, tá? Então, essa era a delimitação do bioma Pampa com a Mata Atlântica, que recentemente foi revista no IBGE, né? O IBGE reviu esses 3 pontos marcados aqui, e eles fizeram algumas modificações nesses contornos aqui entre os 2 biomas, tá? Então, aqui, esse amarelinho esse amarelinho aqui seria a nossa floresta estacional semidecidual, né, aqui na região do escudo cristalino sul-rio-grandense. Esses laranjas são zonas de contato. Então, tudo que é zona de contato, tá? Zonas de contato, é porque realmente existe um contato muito forte desse mosaico campo-floresta, né? E é difícil determinar um limite, uma borda, porque há uma dinâmica temporal associada a esse mosaico, certo? Então, hoje, né, o bioma Pampa, ele se estende aqui para toda essa porção que corresponde a esses rosinhas aqui predominante, que é essa vegetação campestre, né? Esses campos aqui de cima da serra seguem dentro do bioma Mata Atlântica, né? Mas para fins de dinâmica, para fins de processos associados a esses campos,
funciona tudo de modo bastante semelhante com o observado aqui para a nossa região do bioma Pampa, ok? Então, onde ocorrem esses mosaicos, né? Nessas zonas de contato entre campo e floresta, que nessa escala dá para se visualizar com esse laranja mais escuro, mas que em escalas mais locais, né, são observados em qualquer ponto onde tem uma transição entre floresta e campo. Né? Então, aqui trago umas imagens dessa zona de contato nos campos de cima da serra, tá, com a floresta de araucária, né? Então, onde tem campo que é pastejado e que até com eventualmente um efeito do fogo, né? Com menor ou maior intensidade, o campo fica assim, mais limpo, que a gente chama, sem tanta presença de lenhosas, ok? Mas eu trago também aqui uma frase de Rambo, né, que foi um grande naturalista botânico aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, que diz que as duas formações, né, o campo e floresta, interpenetram-se e misturam-se de tal maneira que seria faltar à realidade falar de campo e mato em separado. Né? Então é isso que acontece em várias regiões aqui no sul do Brasil, né? É um contato entre campo e floresta e há uma mistura de elementos da floresta, muitas vezes ocorrendo nos campos. Tá? Então, aqui uma outra imagem, aqui uma foto na região do Cerro do Jaral, onde a gente tem nas porções mais declivosas, a gente tem floresta, tá? Em contato com os campos, tá? E manchinhas, né, árvores isoladas ocorrendo sobre os campos. Nós temos também outras regiões, né, como essa foto aqui, que talvez muitos de vocês conheçam, que é a região das Guaritas, onde ocorre um denso componente lenhoso sobre uma matriz campestre, e esse componente lenhoso ele vai ser mais ou menos denso, dependendo do tipo de uso dessas áreas, dependendo da intensidade de manejo dessas áreas, mas vejam que isso tudo é um grande mosaico campo-floresta. Tá? Aqui uma outra foto, mostrando uma foto aérea, mostrando Santo Antônio das Missões, com o pau-ferro, né, ocorrendo, é um tipo de formação específica dessa região, ocorrendo sobre os campos, tá? E aqui já vem, né, provavelmente uma área de floresta de galeria, onde então a floresta é mais densa, e existe sempre uma transição, né, às vezes mais abrupta, às vezes mais gradual, em relação ao campo adjacente a essas áreas mais florestais. Né? Aqui uma outra foto aqui da região de Caçapava do Sul, onde a gente vê esses pequenos capões, né, inseridos nessa matriz campestre, e esses capões eles são moldados pelo uso, pelo manejo, né, com pecuária. Muitos produtores, pequenos produtores familiares, controlam também, né, a expansão desses capões com desbaste e mantém, assim, uma dinâmica de campo-floresta associado ao uso dessas áreas com a pecuária sobre o campo nativo. Então, assim, muitas imagens, né, aqui também, nós temos aqui, essa imagem não ficou tão bem, mas é uma fotografia mostrando os esquinos, que são as aroeiras brancas, né, ocorrendo sobre os campos, aqui de novo o pau-ferro sobre o campo, né, algumas áreas, quando são menos intensamente pastejadas, esse campo já assume uma outra fisionomia, né, e a gente observa aqui, por exemplo, elementos do espinilho, que pode ser o prosópis ou pode ser a vaquélia, tá? Então, assim, vejam que tem diferentes padrões, né, de mosaico campo-floresta, né? Aqui, então, já é mais uma fotografia de uma mata ciliar, uma mata ripária bem definida, né, num contato com o campo, um campo mais limpo, provavelmente mais intensamente pastejado, né?
E quando o uso é excluído da área, né, quando, por exemplo, aqui é uma unidade de conservação da PUC, né, que fica em São Francisco de Paula, o Promata, essa área aqui tem mais de 30 anos, 40 anos, sem fogo, sem pastejo, e vejam que tudo aqui era campo, né, aqui mais para trás é a floresta com araucária, mas aqui tudo era campo, e vejam que há um predomínio total desses arbustos, né, e começa a haver uma colonização de espécies arbóreas da floresta, mudando toda essa fisionomia, mudando essa paisagem de mosaico campo-floresta para um campo mais denso, né, um campo mais sujo, e muito provavelmente, né, essa área aqui se tornando pouco a pouco florestal. Tá? Então aqui em Caçapava do Sul também eu chamo a atenção que tem áreas bem densas, né, com esses vassourais, entremeadas por matinhas, né, ou pequenos capões que ocorrem amplamente nessa região. Bom, tendo essas imagens em mente, né, eu trago para vocês já, começo a entrar, já dei algumas dicas, né, de quais seriam esses fatores e mecanismos associados a essa dinâmica campo-floresta. Então, hoje o que nós observamos no sul do Brasil é uma dinâmica muito associada ao uso e não uso dos campos em si, tá? Porque a gente observa uma tendência de adensamento de lenhosas no campo, como a gente tem aqui, e a gente observa uma tendência, né, então esses dois campos aqui, um adensamento de lenhosas, no primeiro momento as vassouras, né, e num segundo momento, conforme a distância de uma fonte florestal, começa a ocorrer também colonização de espécies da floresta no interior dessas áreas de campo. Tá? Então essa dinâmica está muito associada ao uso do campo em si. Tá? Então essas fotos aqui são do livro Campos do Sul, que tem disponível em PDF para quem for procurar. E tentando, então, organizar quais são esses fatores e mecanismos, eu trago alguns slides evidenciando esse processo. Então, nós não me lembro agora que ano que foi esse capítulo, é um capítulo de livro que foi intitulado, né, como clima, distúrbios e atributos das espécies lenhosas afetam essa dinâmica campo-floresta no sul do Brasil, nesses ecótonos, né, e aqui a gente vê, por exemplo, um campo que não é manejado com gado, né, mas ocorre um regime de distúrbio, a gente vê claramente, né, espécies da floresta adentrando esse campo em lugares, né, protegidos, nesse caso protegidos do fogo, né, porque junto de pedras, o que acontece? A gramínea não cresce e a gramínea é o principal combustível do fogo. Então, junto das pedras, essa intensidade do fogo é menor e ali acaba sendo um refúgio, né, para a colonização de espécies da floresta sobre o campo, né? Porque quando ocorre a queimada e predomina o extrato de gramíneas, a intensidade é mais forte e acaba matando plântulas da floresta que eventualmente colonizam esse campo. Tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar é que as florestas do sul do Brasil são úmidas o suficiente para impedir que haja essa proliferação do fogo para dentro da floresta, pelo menos em anos comuns, né, em anos normais, digamos assim. Eventualmente, anos muito secos, né, e talvez na floresta com araucária, que tem mais acículas, né, eventualmente pode haver um adentramento maior. E isso depende muito da intensidade do fogo, claro. Ainda nessa figura, né, eu queria chamar a atenção que, assim como a temperatura vem aumentando, ela é decorrente desse aumento do CO2, tá? E esse CO2, ele é um fertilizante para as lenhosas, né? Não só para as lenhosas, mas para as plantas de modo geral, tá? Mas plantas C3 acabam crescendo com maior velocidade
dado esse incremento do CO2 na atmosfera. Então, elas têm uma efetividade fotossintética maior e elas crescem mais rápido do que cresciam, talvez, quando tinha uma quantidade menor de CO2 na atmosfera. Então, espécies que colonizam o campo, né, a gente observa algumas estratégias, né, quando eu falo aqui que os atributos das espécies afetam essa dinâmica campo-floresta, eu quero chamar a atenção, por exemplo, que em campos que são queimados, né, arbustos e lenhosas que têm essa capacidade de rebrote após o fogo, são os que vão predominar nesse sistema, nesse mosaico campo-floresta. Tá? Então, de modo geral, as gramíneas todas, né, as gramíneas que dominam o campo, têm essa capacidade de rebrote com uma velocidade incrível. Né? Isso aqui é menos de um mês depois dessa queimada, e vejam que o campo já fica todo verdinho. E nesse mesmo período, arbustos, vários arbustos, né, têm essa capacidade também, e acaba que eles são os predominantes nesses campos queimados. Ou, no caso, né, outros tipos de espécies que têm uma estratégia diferenciada por colonizar sítios específicos, como é o caso desses aqui próximos a matacões, que a gente chama, né, próximos a rochas. Tá? Faltou aqui. Então, essa colonização estratégica, né, de safe sites, né, sites protegidos, considerando o regime de distúrbio desse local. E uma outra estratégia, né, outros atributos de plantas, seriam espécies que têm uma colonização rápida e abundante. Né? Então, mostro aqui, por exemplo, o Heterothalmus psiadioides, o Baccharis dracunculifolia. O Heterothalmus aqui mudou de nome, se eu não me engano, mas o que chama atenção aqui é que quando tem quando se abre uma área, né, se abre esse espaço, e ele produz muitas sementes e que se dispersam, estão amplamente disponíveis, digamos, no local, elas germinam com uma densidade muito alta. Tá? Então, alguns arbustos que não têm essa capacidade de rebrote também são predominantes nesse sistema por ter uma colonização rápida e abundante. Então, o que nós observamos em campos, em regiões de mosaico campo-floresta, quando nós temos as lenhosas, são essas estratégias aqui, né? Ou de rebrote, ou de colonização rápida, ou de colonização em sítios apropriados, né? Como aí já é um caso mais específico de expansão da floresta, e não só de um adensamento de lenhosas no campo. Muito bem. Agora, né, já vimos essas estratégias, agora eu vou focar um pouquinho nessa história da formação dos mosaicos campo-floresta no sul do Brasil, e eu também remeto para uma outra publicação que nós construímos em 2009, ainda, que é o livro dos Campos Sulinos, também está disponível em PDF para quem quiser baixar. E no Campos Sulinos tem um capítulo primeiro que fala exatamente dessa dinâmica dos campos no sul do Brasil. Né? E aqui eu destaco uma parte do texto que fala dessas condições climáticas influenciando essa dinâmica. Né? Então, existiam extensas áreas de vegetação campestre. Isso é importante que a gente tenha em mente. Né? Esses campos que nós temos não são oriundos de desmatamento, né? Eles são uma vegetação mais antiga que predominava em toda a região sul, tá? Durante épocas glaciais e também durante o Holoceno inferior e médio. Essa dominância da vegetação campestre, ela é atribuída a condições mais frias e secas, e também condições mais secas e quentes e secas, né, do Holoceno superior. E ainda era observada uma estação anual seca. Tá? Então, esses campos, eles são de um período que, de modo geral, era mais seco e mais frio, mais quente, depende, mas talvez com uma estação seca. E o que nós temos hoje? Né? Hoje nós não temos uma estação seca bem definida aqui no sul do Brasil. Nós temos uma quantidade de precipitação média elevada, né, de 1.300 a 1.900 milímetros por ano, ou mais até,
E isso indica que não há falta de água, digamos assim, para o desenvolvimento de espécies lenhosas, de elementos da floresta. E a tendência com a mudança climática é o quê? Ainda aumentar mais essa temperatura e aumentar mais esse regime de precipitação. Então, o que nos espera, né? Já vou dando a dica, é que haja um aceleramento desse processo de expansão florestal sobre campos. Mas isso considerando áreas de não uso, né? O que nós observamos em toda a nossa região é um uso desses campos com pecuária. Então, o que mantém um pouco esse mosaico ainda, e que mantém essa diversidade desses campos, e que mantém essa paisagem heterogênea, é o uso tradicional desses campos com a pecuária, sobre o campo nativo. Tá? E na medida que muda um pouco esse regime de intensidade de pastejo, a gente observa áreas com maior intensidade de lenhosas e áreas com menor intensidade de lenhosa. Tá? O que acontece, às vezes, é que alguns anos de mudança no regime de manejo podem acarretar numa dificuldade de retornar ao campo. Isso também acarreta numa condição de que, se o campo é convertido para outro uso, para uma lavoura, por exemplo, se eu quiser restaurar o campo, vai ser mais difícil, porque eu já não tenho mais as condições ideais para esse tipo de vegetação. Então, tudo isso tem que se ter em mente quando a gente pensa nessa década de restauração e quando a gente pensa nesse sistema campestre que é tão valioso, tão relevante para o nosso povo gaúcho. E para nossas espécies, enfim. Tá? Bom, só dando alguns dados, né, algumas evidências, como é que a gente sabe de tudo isso que eu falei, né? Ainda nesse capítulo, a gente traz uma síntese, é trazida uma síntese que mostra, a partir de um estudo onde eles perfuram numa turfeira, que é uma condição ambiental adequada para conservação de pólens, né? Então, se consegue perfurar, como nesse caso aqui, até 42 mil anos antes do presente. Isso é muito tempo, né? Então, eles traçam um perfil que quanto mais profundo, mais antigo, e a condição úmida da turfeira mantém preservados os pólens, e aí eles identificam muitos desses pólens até um nível de espécies, e depois é possível, então, categorizar se aquele gênero, aquela espécie é típica de campo ou é típica de floresta, né? E ainda se é típica de floresta araucária ou de floresta pluvial atlântica. E nesse perfil aqui é um perfil de Cambará, né, na região de Cambará, mas tem perfis muito parecidos aí para a região do Pampa. Por exemplo, em São Francisco de Assis, que mostra um padrão geral muito semelhante, que é, qual é? Uma diminuição da quantidade de pólens de espécies associadas a campo e um aumento da quantidade de pólens associada à floresta, né? Tanto aqui, no caso, a floresta araucária, como a floresta atlântica. Então, isso é uma evidência clara que na região como um todo, né, a quantidade de pólens que caiu na turfeira foi aumentando essa proporção de pólen de elementos da floresta em detrimento de elementos do campo. Então, isso é uma evidência dessa expansão da floresta sobre os campos em regiões de mosaico. Deixa eu ver o meu tempo aqui, estou me alongando, mas a gente começou um pouquinho depois, já vou ir para os finalmente. E outra coisa que eu quero mostrar que esses mesmos estudos trazem é a quantidade de partículas de carbono. E isso evidencia queimadas, um fogo que ainda não é associado a um fogo antrópico, tal como é usado hoje em dia, né? Então, ocorriam queimadas naturais nessa região, né? E demonstrando, né, que fazem parte desse sistema há muito tempo e que as espécies de campo, de certo modo, estão muito bem adaptadas a esse tipo de distúrbio, né? Então, os distúrbios também promovendo aí influenciando essa dinâmica campo-floresta, tá? Então, uma síntese que eu posso chamar aqui, né, que essa expansão florestal e também esse adensamento de lenhosas no campo é algo que vem ocorrendo há mais de 4 mil anos, se intensificou nos últimos 1000 anos,
ela ainda vem ocorrendo, né? Vale lembrar que haviam grandes mamíferos passadores na região até cerca de 8 mil anos antes do presente, né? Que haviam queimadas, principalmente contemporâneas à ocupação indígena, tá? E essas queimadas certamente limitam essa expansão da floresta, então esse processo, embora ocorra, ele é mais lento, ele é retardado por esse tipo de distúrbio. A presença do gado bovino, então, né, talvez substituindo ou fazendo um papel desses grandes herbívoros em controlar também essa expansão, esse adensamento de lenhosas, ele começou a ser mais proeminente na região a partir dos jesuítas, né, e depois, mais tarde, né, com a introdução do gado mesmo, no século XVIII. E sobre esse clima atual, então, mais úmido e quente, existe essa tendência da floresta se expandir, tanto a partir de bordas, quanto via nucleação, né? O que é essa nucleação? É quando uma árvore ou alguma espécie lenhosa se estabelece no meio do campo e ela vai crescendo, vai sombreando, vai formando um núcleo e vai formando um capão, né? Que a gente conhece tão bem aqui os nossos capões. Então, são manchas de floresta no meio do campo que, conforme a possibilidade, vão se expandindo até formar tudo uma única mancha. Esse seria o processo natural dessa dinâmica. Tá? Esses capões, né, eles começam em sítios atrativos à fauna, então a fauna dispersora tem um papel fundamental aqui, tá? E também as condições microclimáticas, que devem ser mais favoráveis ao estabelecimento dessas lenhosas no meio do campo. Que condições são essas? Por exemplo, no meio de matacões, tá? A gente observa também que as diferenças na posição do relevo, se é norte, sul, tem diferença. Em geral, esses capões, essas formações mais florestadas são observadas num relevo com exposição voltada para o sul, que implica numa maior umidade, uma menor evapotranspiração. Tá? Então, essa questão associada à importância da umidade para esse tipo de vegetação. Tá? E também a ideia de que sítios que possam ser menos suscetíveis aos efeitos do fogo, principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento dessas lenhosas, também acabam favorecendo essa nucleação e expansão da floresta. Então, é isso que a gente tem observado nos mosaicos campo-floresta. Tá? Então, aqui mais uma coleção de fotos, né? Então, aqui, ó, vejam um relevo com exposição sul, tem um capãozão aqui de floresta, ao contrário do que seria esse outro lado aqui com exposição norte. Né? A gente vê também, né, margeando rios, né, e arroios, né, um predomínio dessas florestas, e aqui, nesses casos aqui, então, a expansão ocorrendo a partir da borda, com um adensamento de lenhosas, tá? Ou formando pequenos capões. Então, vejo aqui um capão com árvores mais altas e ao redor já um cinturão de arbustivas, né? Promovendo, então, facilitando o que acontece? No momento que vai sombreando, as gramíneas vão se enfraquecendo e essa floresta vai tendo condições de se expandir. Aqui é uma região, duas fotos aqui da Estação Ecológica de Aracuri, muitos capões, onde havia um campo lá que hoje está uma floresta. Isso aqui foi tirado em 2009, 2010. Vejam a altura dessas vassouras, né, e vejam a araucária colonizando e muitas outras espécies, como Myrcine coriácea, que é a capororoquinha, colonizando, então, essas áreas e expandindo a floresta sobre o campo. Isso aqui era um campo como aqui, tá? Depois de 30 anos, é isso que acontece, né? Então, a gente observa isso claramente acontecendo. Bom, então, sintetizando todos esses principais mecanismos e os efeitos das mudanças climáticas sobre essa dinâmica campo-floresta, né?
aqui é uma figura do capítulo de livro que eu mostrei anteriormente, mostra também, ó, que são projeções até 2100, aí aqui modelos, né, colocando o que poderia ainda acontecer. Então, a biomassa de gramíneas tende a aumentar, né, principalmente se a frequência de fogo, aqui mostra a quantidade de anos, a frequência de fogo for menos intensa, então aumenta essa quantidade de biomassas, né? E lembram que a principal combustível do fogo é justamente essas gramíneas entorceradas, as gramíneas C4, tá? Então, esse aumento de biomassas, ele é um maior combustível, o fogo pode ser cada vez mais intenso e pode ocorrer fogo natural quando não tiver manejo, quando não há redução dessa biomassa por pastejo, por exemplo. Ao mesmo tempo, se eu tenho um extrato muito denso de gramíneas, é difícil uma lenhosa cair a semente ali, germinar e passar por esse extrato todo, que é muito denso, pouca luz. Outra coisa, né, com o aumento dessa quantidade de carbono, no CO2 na atmosfera, é prevista uma maior produção de sementes em comunidades florestais, então teria uma maior pressão de propágulos, aquilo que eu comentei, né? Então, há um desempenho melhor dessas lenhosas arbóreas, tanto na produção de sementes, quanto no crescimento de jovens. Então, aqui mostrando que em quantidades maiores de carbono, né, os que vão nascendo nesses períodos com maior carbono na atmosfera têm uma capacidade de crescer muito mais rápido em pouco tempo, né? Tempo depois da germinação aqui. Então, assim, se eles crescem mais rápido, eles também conseguem fugir desse extrato de gramíneas onde pode queimar. Então, se eu não tenho uma intensidade de fogo muito intensa, é possível que haja essa expansão via colonização de lenhosas no campo e essas lenhosas germinam e crescem cada vez mais rápido por causa desse carbono, né? Então, haveria aí uma tendência de aceleração dessa expansão florestal cada vez maior aqui na região sul, né? E, obviamente, a gente tem muitas perguntas, né, muitas incertezas, tá? Mas pensando, né, que quais são os efeitos da precipitação. Então, eu tenho tanto um aumento na biomassa de campo, mas eu também tenho um favorecimento dessa expansão das florestas. Quais são os efeitos da temperatura, mais especificamente, né? Quais são os efeitos das mudanças nos usos e regime de manejo, né? Tudo vai influenciar também. O aumento de eventos extremos, como que isso influencia essa dinâmica, né? E além disso tem esses feedbacks, né? O que é o feedback? Aquilo que eu comentei, tem mais biomassa de gramíneas, então o fogo vai ser mais intenso, vai queimar com mais facilidade as lenhosas no campo, vai retardar, não vai retardar. Eu tenho um regime de manejo com uma intensidade X de cabeças por hectare, aí de repente diminui esse número de cabeças por hectare, começa a haver um adensamento de lenhosas no campo, aí depois o produtor não quer botar mais de novo, mas aí já não consegue mais reverter o processo. Então, tudo são fatores que estão interligados, uma grande teia, né, e que certamente influenciam nesses mosaicos, nessa dinâmica dos mosaicos aqui no sul do Brasil, tá? Então, eu deixo aqui uma pergunta, né, para vocês, né, quais são as consequências de tudo isso que a gente viu sobre o uso e conservação de ecossistemas, uso e conservação de espécies, uso e conservação de paisagens. E eu poderia ter posto aqui, me passei, quais são as consequências disso tudo sobre decisões da restauração nesses sistemas do sul do Brasil, que formam esse mosaico lindo de campo-floresta. Tá? Então, são coisas que são relevantes, é importante que a gente reflita sobre tudo isso. Elas estão atreladas, né, e estão atreladas não só os fatores ambientais entre si estão atrelados, mas estão atrelados também os tipos de uso que nós, pessoas, fazemos sobre esses ambientes, tá certo?
Então, deixo aqui o meu agradecimento às mulheres na engenharia, ao Bio e Energia, que é esse grupo, né, ambos que organizaram esse evento tão interessante. Deixo aqui um agradecimento ainda mais amplo a todas as mulheres nas ciências, as mulheres de modo geral, onde quer que estejam, né, trabalhando em casa, nos setores público ou privado, como empreendedoras, formais ou informais. Agradeço também a todos os homens de caráter pelas mulheres geradas. Enfim, agradeço ainda ao meu grupo, que é o Laboratório de Ecologia Vegetal da URGS, a todos os homens e mulheres, meninos e meninas que têm me acompanhado ao longo de todo esse tempo, que têm contribuído com resultados muito interessantes e que têm me feito cada vez mais acreditar na ciência aqui no Brasil. Era isso, muito obrigada. Agradecemos a sua participação, professora doutora Sandra Cristina Miller, e passamos aos comentários e questionamentos com a professora Viviane. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia e parabéns à professora Sandra Cristina Miller pela sua ótima palestra sobre dinâmica no campo floresta em tempos de mudanças climáticas globais, tema tão importante e preocupante para a vida dos seres vivos. No chat, nós não temos perguntas, apenas elogios, muitos elogios a respeito da sua fala. Mais uma vez, parabéns. Natiele, temos alguma pergunta no Face ou no YouTube? Bom dia a todos. Novamente gostaria de agradecer pela palestra, foi realmente muito enriquecedora. E não temos perguntas no Facebook nem no YouTube, mas também muitos parabenizando e agradecendo pela palestra e pela presença nossa convidada. Professora, mais uma vez agradecemos a sua participação e a sua excelente palestra. Muito obrigada. Eu espero que a falta de perguntas tenha sido pela compreensão e não pela abstração total. Agradeço a todos, então, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada.